Hoje a gente vai mergulhar numa história de resiliência, de identidade escondida e do impacto global, profundo e totalmente inesperado da comunidade judaica do Porto. É uma narrativa sobre como um povo, que foi arrancado da sua própria terra, na verdade ajudou a construir o mundo como a gente conhece. E para começar, olha só que forte esse verso do poeta Manuel Alegre. Ele captura perfeitamente essa fratura, essa dor de uma identidade dividida que está bem no centro da nossa história. Guardem bem essas palavras, porque elas vão fazer muito sentido ao longo do que vamos conversar. É a sensação de um exílio que acontece por dentro. Então, essa nossa história, ela não começa do jeito que a gente espera, lá no início de tudo. Não. Ela começa no momento da ruptura, num ponto de virada brutal que redefiniu séculos de história e forjou um novo destino. Imagina só, o ano é 1497 e, de repente, a vibrante comunidade judaica de Portugal se vê diante de uma escolha que, na verdade, não era escolha nenhuma. O ultimato era bem claro: ou se convertia ou ia embora para sempre. Era uma decisão que ia rasgar famílias, comunidades e a própria alma do país. Mas a realidade foi muito mais brutal do que o papel dizia. As conversões foram feitas na marra, eram batizados em pé, um ato rápido, humilhante, os livros sagrados deles foram confiscados, os símbolos proibidos, eles foram obrigados a calar a própria consciência e a vestir por fora uma fé que não era deles. Ok, mas que mundo era esse que foi perdido nesse evento catastrófico? Porque antes da perseguição, existia uma longa era de muita riqueza cultural. Para a gente entender o tamanho do estrago, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Olha, por séculos, os judeus sefarditas, que era como eles eram conhecidos aqui na Península Ibérica, viveram uma espécie de primavera cultural. Lá no Califado de Córdoba, eles prosperaram muito. Mesmo durante a Reconquista cristã, tiveram longos períodos de tolerância, onde as comunidades deles se tornaram essenciais para a vida das cidades portuguesas. O ano de 1497 não foi o começo da história, foi o fim trágico de uma era de ouro. E é importante entender uma coisa: a comunidade judaica não era um grupo isolado, vivendo no canto deles. Não. Eles eram, literalmente, os pilares da sociedade. Eles movimentavam as finanças, avançavam a medicina e o conhecimento deles em cartografia e astronomia foi absolutamente crucial para as navegações portuguesas. O que foi destruído não foi só uma comunidade, mas uma parte fundamental do motor intelectual e econômico de Portugal. Só que essa conversão forçada, ela não trouxe paz, longe disso. Na verdade, foi o começo de séculos de medo, de suspeita e de uma perseguição que se tornou sistemática, organizada. A ameaça virou um terror de Estado. E para marcar essa gente, o Estado criou um rótulo: cristão novo. Quem já era católico era o cristão velho. No papel, todo mundo era católico, né? Mas na prática, cristão novo era um estigma, uma mancha, uma desconfiança que passava de geração em geração. E essa divisão, claro, criou um buraco enorme na sociedade. Os cristãos novos eram sempre vistos com desconfiança, como se a conversão deles fosse de mentira, sempre sob vigilância. Qualquer coisinha, qualquer costume que lembrasse as antigas tradições podia ser usado contra eles. A lealdade deles estava sempre em jogo. E aí, em 1536, o que era só uma desconfiança social virou política de Estado. Foi quando o Tribunal da Inquisição se estabeleceu de vez em Portugal. Agora, o governo tinha uma máquina poderosa para policiar a fé e a vida dos cristãos novos. A perseguição virou oficial. E aquela ameaça que talvez parecesse distante para alguns, de repente bateu na porta, literalmente. A chamada visitação da Inquisição ao Porto, em 1618, é um exemplo assustador disso. O medo era tanto que o tecido social começou a se rasgar. Vizinhos denunciavam vizinhos, empregados denunciavam antigos patrões. Ninguém estava salvo. E o processo era de uma crueldade metódica, sabe? Era feito para destruir a pessoa por dentro e por fora. Começava com uma denúncia, quase sempre anônima. Depois vinha a prisão secreta, que podia durar meses, anos. Aí vinham os interrogatórios, com isolamento e tortura, para arrancar uma confissão, fosse ela verdade ou não. E o fim era o auto de fé, uma humilhação pública que podia terminar com a pessoa na fogueira. Mas a história não acaba na tragédia. É incrível, mas a perseguição acabou gerando uma diáspora. E essa diáspora teve uma consequência poderosa e totalmente inesperada. Forçados a fugir, eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram e mudaram o mundo. Então, para onde eles foram? Eles fugiram para centros como Amsterdã, Ferrara na Itália e,
o que é fundamental para a nossa história, para o Brasil. E por onde iam, eram conhecidos como agente da nação, e eles levavam na bagagem o conhecimento, a resiliência e, claro, as suas redes de contato. E aqui está a grande ironia da história, né? A mesmíssima comunidade que era caçada nas ruas do Porto se tornou uma das maiores forças motrizes da nova economia global. A tragédia deles se tornou o gatilho para um sucesso econômico impressionante. Mas como? Como eles conseguiram isso? Bom, eles usaram as redes de família que já tinham espalhadas pela Europa. Aquela mesma inteligência toda em finanças, navegação, cartografia, agora era usada para construir as próprias rotas comerciais globais deles. Eles investiram no negócio mais lucrativo da época, o açúcar. Montaram os primeiros engenhos no Brasil e, usando suas conexões, fizeram da sua antiga cidade, o Porto, um dos principais portos de entrada do açúcar brasileiro na Europa. Certo. Então, o que fica de tudo isso? Qual é o legado dessa história toda? E não é só sobre economia, não. É sobre identidade, sobre memória e sobre a complexidade da alma humana. Existe uma palavra que talvez resuma toda essa identidade partida: marrano. E tem uma definição que eu acho incrível, que diz que o marrano era um católico sem fé e um judeu sem saber, mas um judeu que a si próprio se quer como tal. Pensa na força disso. É uma identidade mantida em segredo, no fundo do ser, por séculos. E é aqui que a gente volta para o poema lá do começo. Sou a parte de mim que se perdeu, sou eu mesmo todos os marranos. Nossa, esses versos do Manuel Alegre parecem que dão voz a séculos de uma dor silenciosa, de uma herança que foi ao mesmo tempo perdida e preservada. É a ferida de uma nação que se dividiu por dentro. E a gente termina com essa reflexão. A história dos judeus do Porto não é só sobre o passado. É uma reflexão sobre identidade, sobre perda e sobre a incrível capacidade humana de transformar perseguição em um legado global. O que acontece quando uma nação tenta apagar uma parte de si mesma? A resposta, talvez, é que essa parte nunca desaparece de verdade.